eu sou o Donizete Tokarski e este é o programa Energia Agro. Hoje eu trago aqui um convidado muito especial. É uma pessoa que tem conhecimento sobre agricultura no Brasil e no mundo, e nós vamos discutir aqui a transição energética no Brasil e no mundo. Estou falando aqui de um engenheiro agrônomo que é doutor, pós-doutor em biologia molecular de plantas, foi presidente da Embrapa por 6 anos. Estou falando aqui de Maurício Lopes, um amigo que nós construímos ao longo dessa jornada agronômica, não é isso, Maurício? Com certeza, Donizete. Muito bom estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Maurício, vamos falar aqui já sobre a questão da transição energética. Como que a transição energética pode interferir nas mudanças climáticas, nessa luta para a redução de emissões de carbono? Como é que é a sua leitura sobre a transição energética, principalmente aqui no Brasil? Bom, Donizete, esse processo de transição ele é crítico em todo o mundo, né? Nós vivemos uma realidade já mais que comprovada, né, de intensificação de estresses de toda a ordem, já também cientificamente comprovado, né, que a emissão excessiva de gases de efeito estufa, né, levam a problemas, né, problemas com os quais nós teremos que tratar e lidar. Portanto, buscar um novo paradigma energético é uma questão crítica para o mundo. E uma questão crítica e uma grande oportunidade para o Brasil, né, que, na verdade, o Brasil já talvez tenha começado a sua transição energética antes que qualquer outro país, né? É muito interessante que uma das razões, né, desse avanço, né, que o Brasil pôde construir ao longo de décadas, né, na produção de energia renovável se deveu exatamente à pressão que nós tivemos nos anos 70 por ter que comprar energia cara, né? O Brasil importava energia, petróleo, tivemos uma crise que competia com a nossa capacidade de importar alimentos. O Brasil se deu conta naquele momento, precisamos construir um modelo de agricultura que nos tire dessa situação de dependência, e o Brasil fez o que fez em 50 anos, né? Uma verdadeira revolução, né, na construção de um modelo de agricultura tropical muito eficiente e que, no fim das contas, nos permitiu também produzir biomassa de maneira muito eficiente, né? E desenvolver um modelo de agricultura que oferece para a sociedade mais que alimento e energia, e que está se preparando para oferecer ainda muito mais, né, nesse processo de transição energética em que nós vamos poder produzir a partir da agricultura não só biocombustíveis e energia, mas talvez muitos outros produtos que vão ajudar indústrias como a indústria química, de materiais, né, desfossilizar os seus processos e também se afastar das fontes fósseis, né, que tantos problemas têm nos trazido. Portanto, a transição energética é um caminho inevitável para o mundo. O Brasil está numa posição muito diferenciada, né, em relação a praticamente todos os outros países, até porque nós estamos no cinturão tropical do globo, onde é possível, né, produzir energia de base renovável de forma segura, eficiente, competitiva e sustentável. Eu acho que é um pouco por aí. Muito bem. Maurício, o Brasil é um grande produtor de soja, de milho, cana. Essas 3 culturas hoje já praticamente têm aí uma predominância de cerca de 70%, 80% da atividade econômica agrícola do país, né? E o Brasil é um país mega biodiverso. O que falta para que a gente possa incorporar novas culturas, culturas que são assim de origem aqui do Brasil, para que a gente possa ampliar não só a produção, a produtividade, mas também a resiliência dessa produção em termos das questões das mudanças climáticas? Olha, Donizete, eu acho que não falta nada. Na verdade, já existe no Brasil a percepção de que a demanda
por energia de base renovável, de biomassa, só vai crescer, né? Tome-se o exemplo de SAF, né? Combustíveis sustentáveis de aviação. A previsão é de que nós vamos ter um crescimento explosivo na demanda por SAF. Se nós formos depender apenas das fontes convencionais, né, de biomassa, no caso, óleos vegetais, para atender essa demanda explosiva, isso vai causar muitos problemas. Nós vamos colocar uma grande pressão sobre aquelas cadeias que são provedores importantes, mas que, pressionadas a ampliar a produção de, no caso, óleos vegetais, vão, na verdade, ter a sua imagem, né, ainda mais desgastada. Nós já temos um desgaste enorme na imagem, por exemplo, da palma de óleo, em função de questões relacionadas a mudanças no uso da terra, especialmente na Ásia. Também há percepção no Brasil, né, de que a soja pode ainda ampliar, né, a sua área no Brasil, mas precisa fazer isso de maneira muito cuidadosa, muito planejada e sustentável. Então, o caminho inevitável é de diversificar fontes, né? E, de novo, o Brasil está numa posição muito privilegiada, né, com a diversidade biológica que tem, com a riqueza de espécies que tem. E não só isso, com a capacidade mesmo de incorporar espécies, mesmo não nativas, né, aos sistemas produtivos, do exemplo da canola, por exemplo. A canola pode ser tropicalizada, e inclusive a Embrapa está fazendo isso agora, trabalhando fortemente na tropicalização da canola, para que a gente dê mais contribuições, né, na produção dessa biomassa que é tão crítica para ajudar o Brasil a responder às demandas crescentes, né, em função do processo de transição energética. Mas nós temos um número enorme de espécies, né, que podem ser trazidas para esse processo. Nós estamos trabalhando agora na domesticação da macaúba, né, que é uma palmácea tropical, nativa do continente americano, com 3 espécies diferentes no Brasil, e com potencial de produção de óleo que ultrapassa, inclusive, a principal oleaginosa no mundo, que é a palma de óleo, né? Mas não só isso. Pense só nas gramíneas tropicais, né? As gramíneas têm esse modo de função chamado C4, uma capacidade diferenciada de incorporar a biomassa. Pense nos capins, né? O capim-elefante, a própria braquiária, uma infinidade, né, de espécies já muito adaptadas à realidade tropical e que podem ser gradualmente incorporadas num processo, né, de gerar biomassa que pode ser, então, transformada e convertida em novas fontes de energia. Então, o potencial brasileiro é muito grande, essa percepção ela já está aí, mas a gente também, Donizete, tem que entender que essas transições, né, essas trajetórias, a gente não constrói só com tecnologia, né? A gente tem os impulsionadores, né, tecnológicos, muitos deles estão aí, nós temos o conhecimento, as ferramentas, né, para incorporar essas novas espécies no processo, mas nós precisamos de impulsionadores não tecnológicos, né? Precisamos de políticas adequadas, talvez um trabalho mais eficiente de inteligência estratégica, né, para definir que espécies, né, a gente deveria priorizar, né, que trajetórias a gente deveria tentar construir para as muitas espécies que o Brasil tem. O trabalho de inteligência para introduzir novas espécies em sistemas mais multifuncionais, né? Imaginando que o futuro da agricultura ele será necessariamente mais sistêmico e multifuncional, né? Não dá para a gente pensar em ter agora grandes lavouras somente para essa finalidade, para produzir mais energia, né? E o Brasil já está avançando nessa direção, né, de desenvolver um modelo de agricultura mais sistêmico e multifuncional. Está aí, por exemplo, a ILPF, né, a possibilidade de você integrar lavoura, pecuária, floresta, com uma visão de ampliar não só a produção de alimentos, mas também a produção de energia, né, e, de repente, a produção de biomassas para muitos outros fins, né. Eu costumo dizer, Donizete, que a gente precisa pensar num futuro, e ele talvez não esteja tão distante, em que as nossas fazendas tenham as suas próprias biorrefinarias, né. Eu gostaria de sonhar
com esse futuro e espero que ele não esteja tão distante. Com as tecnologias que estão vindo aí, eu acho que a gente pode sonhar com um futuro em que as nossas fazendas serão capazes de destilar de biomassa praticamente tudo que a gente destila hoje do petróleo. As tecnologias estão chegando. Agora precisamos ter a visão e construir aquele arcabouço de políticas e de estímulos que nos ajudem a caminhar nessa direção. Maurício, você colocou vários pontos extremamente importantes aqui. Um deles é a questão do uso do solo, que muitos países atribuem ao Brasil, não só uma concorrência, vamos chamar uma concorrência entre produção de alimentos e produção de biocombustíveis. Isso é um fator mais econômico ou é um fator técnico? Olha, Donizete, eu acho que esse é um fator muito mais de percepção, né, do que um fator que você possa atribuir a um entendimento ou a uma visão de natureza mais econômica ou técnica. A competição de alimento e energia numa realidade como a brasileira, ela para ser colocada, ela tem que ser colocada com argumentos muito sólidos. Eu ainda não vi esses argumentos sólidos, né? Porque toda a experiência brasileira, né, de trabalhar a agricultura como uma provedora não só de alimento e fibra, mas alimento, fibra e energia, está muito assentada na capacidade, inclusive tecnológica brasileira, né, de desenvolver um modelo de agricultura mais sistêmico, né? Inclusive com a possibilidade de que a produção de mais energia a partir da agricultura tenha um impacto, um spillover importante na produção de alimentos, né? Dou o exemplo agora, muito recente, do etanol de milho, né, que nos dá a possibilidade, né, de agregar valor a um cereal extremamente importante para o Brasil, né, com uma produção enorme, muito distante dos portos, né? Não faz muito sentido você carregar todo esse milho para os portos, por que não agregar valor a ele? E uma forma de agregar valor a ele é produzir etanol. E ao mesmo tempo que se produz etanol, você produz, né, uma base de proteína que pode ter um impacto enorme, né, na produção de, por exemplo, proteína animal, né? Então, é a produção de energia sinergizando com a produção de alimentos. E fora essa lógica que o Brasil incorpora cada vez mais, né, do modelo de produção sistêmico e multifuncional, né, em que você pode, no mesmo espaço, 365 dias por ano, né, explorar lavouras, né, pecuária, né, e florestas, né? Então, tanto a pecuária quanto a floresta, né, podem dar uma contribuição enorme na questão energética, né, no desafio da transição energética. E podemos ciclar, inclusive, com lavouras, né, que contribuem tanto para a produção de alimentos, para a disponibilização de alimentos em quantidade, qualidade, preço acessível, quanto para a produção de biomassa, que pode ser convertida em energia. Portanto, a realidade brasileira, ela é diferente, né, da realidade de muitos outros lugares no mundo, né, onde emerge essa preocupação. Uma preocupação que faz, de repente, sentido em partes da Europa, do mundo temperado, mas não faz muito sentido num país que tem a maior parte do seu território no cinturão tropical, com sol abundante, com água, com terra, 365 dias por ano. Então, podemos nos dar ao luxo de fazer uma agricultura de natureza mais sistêmica e mais multifuncional. Muito bem, obrigado, Maurício. Nós temos que fazer um breve intervalo aqui e daqui a pouco nós voltamos aqui conversando com Maurício Lopes, que foi presidente da Embrapa e é uma pessoa que é reconhecida no mundo todo pela sua capacidade de trabalhar essa transformação que o mundo requer na área de agricultura. Fique conosco aqui no programa Energia Agro. Breve instante aqui voltaremos para continuar essa conversa com Maurício Lopes.
Estamos de volta aqui no programa Energia Agro e hoje falando aqui com uma pessoa reconhecida mundialmente, já recebeu vários prêmios internacionais, é um agrônomo que tem pós-doutorado em biologia molecular de plantas e assumiu e chefiou a Embrapa por muitos anos, por 6 anos foi presidente da Embrapa. Estou falando aqui Maurício Lopes. Maurício, você falou aqui vários pontos importantes da questão da transição energética, da resiliência que nós precisamos ter cada vez mais aqui no Brasil para ampliar essa diversidade de culturas, né? E você disse que o Brasil está pronto, porém a gente ainda tem essa predominância de algumas culturas. O que é necessário fazer? É necessário ter políticas públicas diversas, é necessário financiamentos diferenciados, é necessário uma inclusão social maior. O que é necessário para que a gente possa diversificar e utilizar mais a nossa biodiversidade? Donizete, eu sempre costumo dizer que um ingrediente importante para a gente mudar paradigma, né, para a gente dar saltos, é esse ingrediente da inteligência, o trabalho de inteligência que a gente precisa fazer mais no Brasil. Eu vejo países fazendo um trabalho de inteligência muito aprimorado, coisa que a gente faz pouco no Brasil, né? A gente tem ainda poucos think tanks, né, pensando, ajudando o país a pensar que trajetórias construir, né, daqui para o futuro. Nós temos um desafio enorme à nossa frente. Diversificar as nossas fontes de biomassa é um imperativo para o Brasil, pelo que nós já discutimos antes. É preciso fazer essa diversificação. Se a gente tiver sucesso nessa diversificação, nós vamos dar novos saltos, talvez colocar o Brasil numa posição de fronteira, né, no processo de transição energética, mas às vezes fica muito a questão, né, que escolhas fazer. Então, se você me perguntar qual que é o ingrediente mais importante que falta, eu acho que falta ao Brasil ter alguns think tanks pensando nessa área tão crítica para o futuro, que é fortalecer a capacidade brasileira na produção de energia renovável, com todas essas possibilidades que nós temos, que escolhas seriam as escolhas mais prudentes, as mais inteligentes, né? E quais as estratégias e trajetórias que a gente deveria buscar. Eu considero que esse é um ingrediente muito crítico que a gente precisa investir mais nele. Nós tivemos recentemente a aprovação da Lei Combustível do Futuro, que dá um cenário interessante para que possamos avançar, né? Com o SAF, com o etanol, com o biodiesel, com o biometano, com HVO. Quais desses produtos que na sua leitura, você já falou aqui sobre o SAF, que a gente vai ter uma grande produção, mas quais desses produtos é que nós vamos ter assim, um ganho maior para a sociedade na sua utilização diante dessas potencialidades que nós temos no Brasil e diante da importação que a gente tem também de combustível fóssil? Sim. Muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque essa nova política, na verdade, ela aponta para a necessidade da sofisticação da estratégia brasileira na busca, né, de um paradigma cada vez mais fortalecido de energia renovável, né? A gente, com essa nova política, a gente está saindo de uma visão que, na verdade, ela foi originada lá atrás, numa outra realidade, num outro momento, né, e a gente agora se prepara, né, para ter uma visão muito mais sofisticada, uma visão muito mais ousada da participação brasileira no processo de transição energética. Eu acho que todos os elementos que estão postos, né, na política, né, e todos os instrumentos que estão previstos ali são muito importantes. Sem dúvida alguma, desponta com muita força, né, a possibilidade do Brasil dar uma contribuição significativa para um setor que vai enfrentar desafios enormes, que é o setor de transporte aéreo.
Nós sabemos que esse setor ele tem compromissos muito rigorosos de desfossilização num espaço, né, num horizonte de 2050, mas precisa mostrar resultados já no curto prazo. É um setor fundamental para a sociedade humana, né? Mobilidade, sintonia, conexão é coisa cada vez mais importante para o mundo, né? Para o mundo moderno, e vai seguir sendo importante. Então, eu acho que o Brasil precisa explorar muito bem o potencial que tem, né, de contribuir na busca, né, de combustíveis sustentáveis de aviação. Nós temos essa capacidade, nós temos essa competência. Avançar nessa frente poderá ter um impacto enorme para a sociedade brasileira, né, que precisa, inclusive, mais transporte aéreo. O Brasil é um país muito grande, né, de acessos muito difíceis, né? Então, contribuir para a descarbonização desse setor é algo importante. E com a possibilidade de realmente dar uma contribuição grande nesse setor, ajudar o Brasil a projetar ainda mais a sua imagem, né, como um país com capacidade tecnológica, com capacidade produtiva, com uma indústria que ajuda o mundo a tratar uma questão complexa e difícil. Você falou que o Brasil fez, né? Mas nós vamos dizer, continuar em berço esplêndido. O que é preciso fazer para que a gente continue nessa curva de crescimento e de produção de alimentos que o Brasil muito bem fez nesses últimos anos? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque a COP não é o momento de você falar do presente e do passado. É um ambiente onde se fala muito de trajetórias, né? Que trajetórias é essa que o mundo precisa construir na direção desse conceito meio elusivo de sustentabilidade, na construção de um modelo novo para a economia, da bioeconomia, né? De novo, né? Eu espero, né, que o Brasil seja muito competente ao mostrar a sua trajetória do passado ao presente, ser também capaz, né, de mostrar, né, o que se pode construir a partir daqui, né, que outros paradigmas nós podemos perseguir, a capacidade brasileira, a interação com parceiros em todo o mundo, né, que ajuda é essa que o Brasil pode dar a partir da sua experiência, dos resultados extraordinários que alcançou em chegar à sua segurança alimentar, se tornar provedor importante, né, de alimentos para o mundo, né, que possibilidades são essas, né, que se abrem para nós, né, daqui para o futuro, né? Eu acho que a COP é um ambiente para se discutir muito isso, né? Que países estão em condições, né, de se tornar referências importantes, né, para outros países. E eu acho que quando eu olho no cinturão tropical do globo, eu me pergunto, né, que países estão em condições de ajudar a construir, né, trajetórias novas, né, virtuosas daqui para o futuro. E eu acho que nós temos plenas condições de fazer isso, nós temos instituições muito preparadas para trabalhar esse conceito, e obviamente que a gente precisa de novo considerar. Nós precisamos daqui para o futuro de impulsionadores tecnológicos, que são muito importantes, mas não tecnológicos, né? Políticas, inteligência estratégica, né? Formação de pessoas, né? Inclusão. Então, combinar essas frentes, eu acho que é algo muito crítico e a gente espero que tenhamos a sabedoria de aproveitar essa oportunidade e mostrar que o Brasil pode dar grandes contribuições nessa busca, né, dessas trajetórias na direção da sustentabilidade. Maurício, muito se fala em bioeconomia, né? Bioeconomia, nós temos que ampliar a bioeconomia, utilizar a bioeconomia, e você tem discutido e produzido artigos, né, fazendo uma análise mais aprofundada da questão da bioeconomia. O que você traz de novo nessa leitura da bioeconomia? Bioeconomia é um conceito muito genérico, né? Como é que a gente faz a reconversão de um modelo econômico
muito sustentado, né, numa lógica energética que está passando, né, na energia fóssil, em métodos e estratégias que precisam ser revistas, né, inclusive na perspectiva da dimensão humana, de inclusão, né, de novas possibilidades para os nossos jovens e tudo mais. Mas o fato é que não existe um modelo único, né, de bioeconomia. A bioeconomia que servirá e que atenderá aos interesses da Europa ou dos Estados Unidos, talvez não seja a bioeconomia que servirá e atenderá aos objetivos do Brasil, né? Então, eu acho que nós temos um grande desafio que é de modelar, né? Que economia é essa, né, de base renovável, de base limpa, que o Brasil pode construir, né, para trazer grandes benefícios para a sua sociedade, para os seus jovens, para a sua indústria, para as suas empresas, né? Então, essa modelagem é que a gente precisa aprimorar, né? Não dá para a gente trabalhar com um conceito genérico de bioeconomia, né? Não dá para a gente só trabalhar com a lógica de que somos um país megadiverso e que isso bastará, né, para nós termos uma bioeconomia forte e competitiva, né? Na verdade, construir a bioeconomia que interessa para o Brasil e que pode nos posicionar muito bem, né, no futuro, ela precisará ser modelada à luz da realidade brasileira, né? À luz de um país que está no cinturão tropical, né, que enfrentará desafios cada vez mais severos em termos de intensificação de estresses térmicos, hídricos, nutricionais, né, num país que ainda tem uma indústria, né, que precisa avançar muito mais, né, do ponto de vista de competitividade, de inserção internacional, né, um país que ainda precisará de políticas públicas com uma visão mais sistêmica. Nós ainda pensamos políticas numa lógica muito verticalizada, né? Políticas que olham ou para a dimensão econômica, ou para a dimensão social, ou para a dimensão ambiental. Na verdade, as políticas precisarão evoluir para incorporar uma noção de nexo, né? A integração de diversas frentes. Eu sempre dou o exemplo de alimento, nutrição, saúde. Não dá para você pensar numa bioeconomia que desconecta essas coisas. Não dá para você olhar na perspectiva do alimento, ou da nutrição, ou da saúde. Essas três coisas estão imbricadas, né? Você precisa pensar saúde e nutrição na lógica do alimento que se produz, da forma que produz, com a nutrição que se produz. Então, a lógica dos nexos, eu acho que ela é muito crítica também quando a gente pensa a bioeconomia que interessa para o Brasil. Estava conversando aqui com Maurício Lopes, foi diretor-presidente da Embrapa por muitos anos, tem uma relação internacional e um conhecimento muito profundo da agricultura e nos deu uma verdadeira aula aqui. Este é o programa Energia Agro, aqui no canal AgroMais. Muito obrigado, Maurício, pela oportunidade, né? E fique conosco, sempre aqui trazendo pessoas altamente qualificadas para debater a transição energética no Brasil e no mundo. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e também nas oportunidades que temos para debater esse assunto aqui sempre no canal AgroMais, no programa Energia Agro. Até a próxima semana.